Esse podcast é um oferecimento do grupo O Bom na Notícia, no Cast do Bom. Voltamos. Terceiro bloco da nossa conversa com Carolina Amorim para mais explicar, suavizar a maternidade, a familiaridade, a parentalidade. Eu estou gostando desse repertório, Porque desse vocabulário. pelo menos de conversar a gente entende. Não, aí gente, sim. As pessoas têm que sair daqui pelo menos acreditando que dá pra ter equilíbrio no caos. Né? Não vamos oásis ao transformar meio- muito em caos, meio não. caos, Vai ter sim. equilíbrio no caos. Sim. Do Carol, maternar. iniciando o nosso terceiro bloco, eu quero saber o seguinte, assim, bem na família real life, como falamos. Você tá em casa fazendo o almoço. Eu não sou mãe, mas assim, eu vivo esse problema sem o integrante filho. Sem o familiar filho. Ainda. Mas suponha que eu tivesse o terceiro elemento da família filho. Você está fazendo o almoço ou a janta, enfim. O marido está sentado no horário do almoço, por exemplo, olhando o seu celular, vendo figurinhas do WhatsApp, interagindo com os amigos dele do terceiro ano, do colégio. Ou então vendo antiguidades, carros, talvez, o pessoal que aprecia esse ramo. E o filho chorando, tem Del em casa. A minha pergunta, opção A, você joga a panela na cabeça do marido. Opção B, você desliga a panela e extingue o almoço, vai todo mundo ficar com fominha. Enfim, uma brincadeira. Como compor nessas situações? Começa a gritar também. O que a gente faz, assim? Pois é, tem vídeos desse, né? Que você se joga junto, senta lá junto. Chora. Senta no sofá do Sim. lado, umas coisas Pega assim. o seu celular, começa a assistir, ver Começa a também o que assistir. te interessa. Fala aí, você pode levantar aí lá, só olhar o arroz, que eu também quero conversar. Eu quero com fazer meu desse que grupo você tá agora. fazendo. Eu gosto Vamos bastante. trocar. Tem um meme que fala, deixa eu ser pai por um tempo. Eu vi. Dá pra gente trocar. Mas brincadeiras à parte, olha. como comunicar essas coisas? Porque no meu entender, né, às vezes eu passo por isso ou não, porque também é tranquilo. Como que a gente não se deixa se inundar por um ódio, por uma raiva, por uma sensação de que, nossa, eu não posso nada. Eu só tenho obrigações a cumprir. Sim, Que aí, só se somam a cada vez mais. primeiro a gente não se deixar inundar por um mar de emoções pesadas, não é possível. Não é possível, porque o que a gente está pensando já está trazendo essa inundação. Sim. Tá. Agora, a forma disso é eu agir um pouco antes, tá? Então, não entendam que é possível, não é real ou não é prático eu acreditar que está acontecendo e eu não vou me inundar, porque esse processo ele é muito rápido, entende? Então, justamente, eu vejo que isso acontece, é um gatilho para mim, é um gatilho que me leva para um mar de raiva. Né? A partir de agora é ladeira abaixo. Normalmente, a ladeira abaixo em outras situações é como se fosse o sinal amarelo piscando. Ali já está no vermelho, né? Já está acontecendo, porque a sim. criança já está lá. Sim. Então já chegou a situação zona já vermelha. está posta de um desequilíbrio. Ali a gente é convidado a ir se acalmar. Entendi. Entende? Então é realmente parar tudo. Mesmo que o se pra acalmar buscar é uma serenidade. ou eu me acalmo ou eles almoçam. Ou tipo assim, me dá Ou eu vou me esse... acalmando e cozinhando ao mesmo tempo. Preciso tirar o celular da sua mão para eu me acalmar. Não faz sentido. E, Carol, Mas é o que a gente imagina não que faz dá. sentido, parece. Pra e mim assim, faz sentido. Por que parece que Elimina, não quero ver essa eu cena. tenho uma sensação? E eu já passei por uns Brincadeira. contextos disso. Isso é comportamental, talvez, ou acontece com mais recorrência? Porque a impressão que dá é que, tipo, a mulher, na função mulher e mãe, ela tá mais atarantada. Parece que as coisas que estão acontecendo, ou às vezes, assim, alguma situação com Uma uma não criança, parece que conformidade. afeta mais a mãe e a mulher do que o pai. O pai tá meio... Sussa.
Suave na nave. Filho, É o pensamento desce em daí. caixinhas. É o pensamento em caixas que do homem, o olhar prático do homem traz isso. E o foco maior do homem pede isso. E reflete Então é isso uma na paternidade qualidade também, e ao mesmo claro. tempo pode ser um desafio, Sim. porque é uma mistura de contextos muito diferentes. Sim. Então realmente para a mulher é o olhar 360. Aham. É esse global que ela ajuda a trazer luz e a conformar e a criar sobre isso. Sim. E ele, aquele foco total de caçador, Certo. de buscador, daquele que não se como que fala? Sai, Dispersa, não se dispersa, distrai. Aham. não se distrai, que é muito valioso quando está bem direcionado. Tá. Então as intenções precisam estar bem, Bem direcionadas, definidas, sim. são sempre positivas, Sim. mas precisa estar bem direcionada para Sim. que, né? Quando eu, por exemplo, vou lá e de repente reajo, pego o celular, falo, você não está percebendo? A minha intenção positiva é me resguardar. Eu quero ficar bem, Aham. entende? certo. Então a intenção positiva é valiosa, mas a direção é equivocada. Sim. E eu vou conseguir saber disso como? Porque vocês estão me ouvindo? Não, porque vocês não vão se sentir bem logo depois. Então eu Aham. quero ficar bem, mas não me sinto bem. Sim. Entende? Sim. Então a atitude é sempre aquela que te faça um nível de bem-estar, que te dê um nível de bem-estar. E aí, o que eu percebo? Eu estou me sentindo ali naquela hora, na panela, a criança chorando, explorada, não vista, não valorizada, não ouvida. Sim. Mas será que eu já falei sobre isso? Sim. Entende? Será que eu estou numa expectativa irreal de que E magicamente as telepática, coisas E aconteçam? telepática de achar que Né? o outro tem que mas é subentender. óbvio, mas né, daí exatamente. volta a questão do E assim, óbvio. mas é óbvio. Será que as pessoas não estão vendo? É óbvio. Não, não é óbvio, né, Não. Carol? São A não processadores ser que totalmente diferentes. né? ele esteja realmente muito claro, que para ele seja muito claro que ele realmente quer ignorar a sua Então ele realidade. está sendo Né? intencional, Então não ele é o esteja caso. sendo sim. intencional, e que normalmente Sim, não é o sim. caso. E não é desse Não é, caso frequentemente que eu não é. dei o Até porque a exemplo, pessoa sim. que tem essa intenção, a direção dela está equivocada. Se você tem intenção de mostrar para outra que você ignora, não é só ficando no celular. Sim. Entende? Porque a pessoa pode achar que você está num momentinho seu, muito feliz. Num momentinho. E não mande seu recado, entendeu? Então não mande recado. Volte 5 casas. Volte 5 casas, A percebe? pessoa não tá nem entendendo o recado. Não. Então o que fazer? Tem quem agir primeiro? Quem que a gente deve agir primeiro quando a gente está com um problema? Acudir primeiro. O filho. A gente mesmo, né? Olha, acertei. Olha, chefe, você tá... A gente mesmo. Chefe. A gente mesmo. E nessa hora, É a o linguagem choro das é um ruas. alívio, né? Assim, eu tô aqui segurando um choro e tal. Pode ser um alívio, uma necessidade. Eu Acontece preciso. com você, Carol, isso às vezes? Acontece. Muito médio. Muito não Qual mais. que é a porcentagem? Você pode dizer Hoje em pra dia eu nós? não posso, meu marido realmente é alguém que, no tempo dele, no meu tempo também, ele se despertou. Então hoje ele é um cara extremamente atento para Sim, muitas coisas, né? Ele realmente se coloca nesse lugar de uma parceria nas questões. Sim. Ele já consegue chegar antes do pior acontecer. Da vamos dizer. barragem estourar, né? Então ele percebe os gritos, percebe às vezes as crianças, um choro, alguma coisa assim. E aí ele vem, às vezes ele chega e fala, o que está acontecendo aqui? Como é que Aham. é? Tá pedindo o quê? Pede aqui pra mim, vem cá. Theo, vem aqui pedir pro papai. Pra aliviar a nega velha. Ele traz. Ele Você já também sabe. não é mais uma insuportável. Você sou não é uma mais. A nega velha, quando o Léo chama carinhosamente carinhoso. nas redes. É como... Mas ele faz isso hoje já com bastante frequência. E uma coisa que eu digo, ele faz por ele. Entende? Sim. Então, assim, eu fui um despertar na vida dele também, assim como ele foi na minha. Claro. A gente teve uma discussão uma vez que o meu marido, ele entrou num campeonato de tênis e ele não me falou. E campeonato de tênis é assim, o jogo é amanhã. Se eu ganhar, pode ser que seja depois de amanhã, ou depois de manhã, de tarde, de Fica noite, de uns madrugada. 40 dias, Aí tipo, fica todo aí, dia. Você vai indo, entendeu? ser. E o moço ganha, entende? Então ele vai ficando. Então, todo Gente, dia e aí tem chegou no torneio. sábado, torneio. E assim, né, parece que é Uma coisa intergaláctica. E a nega velha não gosta muito, pelo que eu tô percebendo. Amiga, gostar eu gosto. Essa é outra confusão que a gente já teve do futebol. Mas agora ele entende que não é o tênis. Mas eu me senti muito assim. Falei, poxa vida, você sabe que campeonato de tênis muda muito a nossa rotina. Sim. E o Léo sabe também que o quanto que eu preciso da presença dele.
sabe? Sim. Assim, estar com ele sábado à tarde, né? Aham. estar em casa e ele estar também me abastece, e ele sabe disso. Ah, Carol, mas tem uma dependência dele? Claro que não. É um Não é sobre pedido, isso, sim. entende? É um pedido, é uma coisa de Uma quando eu estou com escolha, você é mais sim. gostoso. Aham. Ainda que eu esteja eu nas funções das crianças e Sim. você fazendo outra coisa. Vendo Mas um você videozinho na tá internet. Vendo um não videozinho na tem problema, internet e tal, mas estamos você todos estar aqui. faz diferença pra mim. Sim. Então, nesse sentido, ele sabe. E aí, aquilo ali, e no sábado à noite eu queria sair, e não podia porque ele tinha jogo, Torneio. entendeu? Torneio. Ai, que legal. Gente, pensa, parecia que era assim, o dia que eu mais queria tomar um vinho da vida inteira, parecia que nunca tomou, sabe? Aquilo foi me pegando. Aquilo que os meus pensamentos, que vão me levar certamente para um movimento de raiva, entende? E eu, mesmo conhecendo, fui. Porque se eu não começo a não permitir o pensamento que me bloquear. sabota, né? E O aqui, pensamento, ele ressignificar. tem uma vida própria, né? Eu brinco, o cérebro, ele tem uma vida própria. Porque se Nada você é não do contém- nada, é. mas isso tá. São contextos que são muito fáceis de acessar, né? Um rodízio de pizza, eu pego a pizza que eu gosto. Então, em algum nível, eu gosto de entender que eu faço muito, ele faz pouco. Em algum Eu vou te nível, mandar essa mensagem. Eu gosto. entendeu? Que pessoa esclarecida. Que eu tô, tipo, super comprometida e ele nem tanto. E ele médio. E ele mede. E aí entra o quê? A autoveneração. Que é onde eu falei, esse medo da gente desagradar a gente mesmo, muitas vezes é por causa do movimento egóico de autoveneração. Tipo, eu sou tão boa em tudo que eu faço, eu cresci fazendo tão bem. E Quantas eu vezes fazer eu já... tantas coisas de maneira tão excelente e Que- o coleguinha Não, na hora que eu quero fazer uma coisa aqui em família, tudo estruturado, organizado, vem você palhaçada, falar que não. Você vai jogar tênis, mas não vai mesmo. Você vai estragar todo o meu brilhante metodologia Desempenho. aqui. Não, você não vai Então, fazer isso. Entende? isso é no nível da inconsciência. Ou muitas vezes na consciência. Pra gente da consciencial, a gente diz que não existe inconsciência. É A tudo caixa um preta totalmente subconsciente. não Não tem, porque o nosso ser, ele não adormece. Então, a nossa realidade espiritual, ela não adormece. E o que traz os pensamentos para a caixinha cérebro Aham. é o nosso corpo energético. Então, nesse olhar, nada é do nada e nada é inconsciente. Mas é um subconsciente que, de novo, a gente precisa do quê? De tempo, observar. O que é isso? Quando a gente faz, por exemplo, esse trabalho de olhar os pensamentos. Ah, eu penso que ele me invalida quando ele faz isso. Eu me sinto invalidada. Mas aí eu quero o quê? Invalidar ele, então? O que eu Entendi. quero com isso? Mas Qual o meu que é a minha pensamento... agenda oculta, né? Qual que é só meu- que o meu pensamento que está me compromisso? levando a estar lá, mexendo na panela e me sentindo Preterida, terrivelmente sim, ofendida, aham. é acreditar que ele está me invalidando. Então eu farei isso com ele também. Aí eu começo a Aí ter o os conflito comportamentos de quem surge, acredita. sim. E se eu, de repente, estou aqui e eu não acredito que ele me invalida? Isso não passa pela minha cabeça. Não passa. Vamos fingir. Aham. Não passa pela minha cabeça. Ah, talvez eu tivesse um pensamento um pouco mais leve. Olha, está acontecendo tudo isso. Você pode pegar o bebê? Você pode vir aqui rapidinho? Sem entrar na dinâmica do que está fazendo, se deveria, se não deveria, se está certo, se eu que estou aqui, se ele que não está. As coisas são mais práticas, né? É o que está acontecendo, tá Volta, posto, qual que é o seu assunto real? Não estou bem e talvez possa ter uma ajuda. Como eu me sinto Esse é o aqui, fato. Sim. Se a gente pudesse filmar, Perfeito. né? Sim. A mãe tá chorando aqui, tem uma pessoa adulta ali e tem uma criança precisando, Chorando filmando com necessidades. com sim. necessidades. Então eu não Então estou bem. amplia, pega a visão macro. E Olha. me surgiu E uma coisa muito talvez eu interessante, possa Dô. ter uma ajuda. Porque eu sou convidada, de novo, renúncia, a entender que aquele colaborador pode falar, não estou disponível. Aquele E colaborador aí? do seu marido. Pai dos seus 7 filhos. Oh, Jesus, Coparticipação, porque é sobre responsabilidade isso também, solidária né, ou não? meu irmão? Como é que é? Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso, eu quero, mas às vezes as pessoas não estão disponíveis e tá tudo bem. E isso me faz, me peguei pensando numa coisa interessante agora. Essa questão da maternidade, a responsabilidade que vem, aquela brincadeira que a gente vê, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas parece que é um olhar de peso e de penosidade que na verdade não existe. Olha o tanto de habilidade que uma mulher é capaz de desenvolver. E apesar de tudo isso,
o almoço vai sair e tá tudo bem. E não tem problema, a pessoa pode ficar no videozinho dela, vai ter os momentos seus também, a criança vai ter lá as suas necessidades atendidas. Então, me vem como assim, é muito mais um despertar completo de habilidades, de coisas grandiosas que uma pessoa pode fazer, do que ser uma coisa penosa e difícil e amarga. Não é assim. Eu tenho 2 famílias que estão comigo em orientação, que os maridos viajam, então passa a semana viajando e fim de semana em casa. E aí, nesse momento que volta, a expectativa é muito grande de coisas acontecerem. Para né? compensar como toda se fosse uma os compensação. dias da ausência. Então viram uma dinâmica de 50-50, mas fim de semana é 80-20. Você faz 80%, eu faço 20%, porque Sim. eu fiz o meu 100 lá. Agora, isso é muito mais uma disputa do que uma união. Exatamente, uma disputa entre o pai, Entre o pai e a mãe. os adultos. Quem e faz mais, Sim. quem faz menos, quem deve agora, quem não deve agora. E é esse cenário que ele não prospera. Quem tá por mais isso que cansado, vai ficando. quem tá menos cansado. Quem tá mais cansado ou menos cansado. E é possível que um olhe para o outro e fale, eu vejo que para você hoje deu. Deixa Assim pra como mim, é possível que a mãe tenha tido a função de segunda a sexta e acorde no sábado pronta de novo. Por Sim. que não? É preciso estar muito aliançado com o parceiro, né? Ou a parceira, para que o controle remoto não seja jogado na cabeça de ninguém e o almoço Não saia, precisa né? Para o jogar, exemplo que eu entendeu? dei. Agora, Tem vamos que lá, estar gente. muito aliançado. É real que tem situações que... Não, que foge, né? E a pessoa realmente não está comprometida, não tem a Não tá responsabilidade, não colaborativa, despertou para esse sim. dever e tal, né? E aí, pede conversa, pede pedidos. Então, e aí E é deixa humildade, claro né? o descontentamento. Humildar-se né? para Tem- pedir. sim. Não Que é mais estou uma contente, virtude, né? mas sempre a E um conversa... pedido sem alfinetar a outra Isso, pessoa, a né? conversa Sem- tem que falar como eu me sinto. Sem mandar o recadinho, sem Sem né? ficar com Sim. as ironias o julgamento. Sim, E a sentença, muitas vezes, já pré-definida, né? Não se Eu fala- já venho com o julgamento, Exa- sentença, é só ele sim, falar que ele é culpado. Sim, trânsito julgado, exatamente, filha. Pode algemar. Leva pro cárcere. Sim. Isso é muito comum. E dos homens para as mulheres também, tá? É que muitas vezes a gente vê que o homem, ele não entra no conflito, mas dentro dele o confronto está pronto. Tá armado. Ele só Ela A fala, briga já é fala, toda por feia. exemplo. Exatamente. Eles... Insuportável, não sei o que eu faço com isso. Se for para ser assim, não sei o que eu vou fazer então. Se for para ser assim, eu não sei então. Se for pra ser Passivo-agressivo, né? Exatamente. Então A eu não sei. comunicação, Então, sim. não sei onde que isso vai dar. Como assim onde vai dar? Quer terminar o casamento, quer pedir um divórcio? Seja Ou mais, você tá- seja mais claro, Né? Ou você tá assim, não sabe onde vai dar, você quer o quê? Estudar para saber como é que vai ser. Tipo, né? Sim. Mas o não saber é uma falta de responsabilidade. Então De- busque sim. e vamos conversar quando você tiver alguma ideia. Para mim também não tá bom, Sim. né? Há também aqui Uau. uma insatisfação bem grande. Vamos conversar. Sim. Agora, isso acontece em qualquer contexto? Não. Acontece num contexto de querer construir. Sim. Né? Porque vejam que pede muita Olhar reformulação pras do que a coisas, gente né? aprendeu também, né, gente? Quantas relações a gente conhece que as pessoas se aliançaram? Né? Pouquíssimas. Que se aliançaram para além dos sonhos que tem. É que nem, como eu disse, o Léo me faz muito bem, a presença dele. Mas eu não sou convidada a exigir que ele esteja comigo o tempo todo para eu ficar bem. Sim. Né? Aham. Então, assim, eu querer viver um sonho de estar muitas vezes bem, não pode incluir que ele se adapte ao meu sonho. Que ele Não é mude justo, para sim, ficar me é real suprindo. isso, né? Sim, isso Não, é não real. faz sentido. E não que o meu exemplo seja de uma dependência, que já está falando de uma dependência, mas é muito real a gente querer que o outro mude para encaixar na nossa Nos história. nossos padrões, né? né? Olha, eu de- criei um sim. filme pronto para mim. Você que só eu casei. precisa cumprir, esse é o seu Então, papel, o você seu roteiro, compra leia o aí. roteiro. Sim. Entendeu? Porque eu não quero viver esse filme aqui, não. É preciso muita desconstrução, né? É muita Nesse Cada sentido vez de- mais difícil quando começam novos integrantes nesse filme. Sim. Quando vem as crianças, vem as coisas, Sim. porque... Outros seja- filmes, né? Outros filmes. E aí Só realça aquilo que já não tá bom, fica ainda mais realçado, porque você vai ter que ir resolvendo essas questões que não foram resolvidas antes e ainda educando um ser humaninho. E que Com absorve. menos tempo, menos disponibilidade, Menos né? sono, Pra o que ficou ali, mais importante, sono. sim. é. E aí entra... Aí, no menos caso sono, assim, meu, menos noites Noites de dormidas, sono, né?
o meu trabalho, a minha responsabilidade, porque isso diz sobre criar pessoas, né? Você falou no último bloco que a maternidade, o feminino tem essa energia do criar, do gestar, do entregar, de produzir. E tem que ter não uma responsabilidade, como que eu posso dizer? Você se sentir responsável pela outra pessoa, mas não ser, assim, a condição sine qua non da vida dela. Eu tô gostando dessa conjugação de... Tá um juridiquês, Um assim. juridiquês, sine qua non. Sim. Olha! Tá enriquecido Tá esse aprovado, vocabulário. tá demais! É porque eu não Tá. consegui encontrar outra palavra agora no momento. Você arrasou nesse Vamos latim. Obrigada. Eu tô me sentindo É latim contemplada. mesmo? Não Como sei. é bom. Como é bom falar de vida, já tendo falado muito de vida judiciária. Sim. Mas vejam, uma questão que me veio aqui pra gente trazer é que um dos movimentos que mostra que a família não tá nesse esforço de ser uma aliança mais firme são os eventos sociais. A gente percebe muito comum a rotina da família, hoje, a gente passa a semana bastante ocupado com o trabalho e o fim de semana bastante ocupado com o lazer. E esse lazer normalmente envolve outras pessoas, ambientes neutros e tal. Sim. Então, quer dizer, e até vamos beber, vamos fazer coisas que a gente fica mais anestesiado e a vida segue assim. E essa é a realidade. Quando a gente vê, foram 25 anos, vamos dizer, né? E essa é uma realidade que não permite que a gente construa mais fortemente essa aliança. Porque a aliança pede um modelo pandemia, assim, todo mundo aqui dentro, Confinamento, sabe? Esse né? confinamento, a gente aqui bem na nossa intimidade, como é que a gente é nesse Verdade, fechadinho sem as aqui, máscaras Cozinhando sociais. uma omelete. cozinhando, entendeu? o almoço não saiu na hora melhor para a criança e era ele que ia fazer e agora esse tipo de conflito. É advanced, né, o jogo. Entende? Aí a gente Não volta tem na muitas questão. opções na geladeira, tem que pedir uma pizza, entendeu? Pra adultos. E a criança vai jantar o que hoje? Pizza, mas ela já jantou isso ontem. Pizza com macarrão, então, pra variar. Faz um arroz. Um arrozinho fresco. Sim, pizza com arroz. Bem nutritivo. Siga a dica da tia Pri. Eu tô maternidade. Poder fazer isso com liberdade pede, quando a gente está comprometido com todo esse processo, a gente faz essas coisas com muito mais liberdade, sabe, gente? Sim. É o que eu falo, assim, hoje, meus filhos, quando eu os vejo jogando celular, assistindo YouTube, comendo doce, me traz muita paz, e aí a gente olha para essa questão da culpa. Eu saber que não tem negligência, entende? Então, é um esforço que vale muito a pena. A gente adquire liberdade com esse compromisso. Então, você tem liberdade quando você tem um compromisso muito sólido, sabe? E isso, hoje, por exemplo, é muito mais leve se o Léo decidir jogar amanhã. Se eu ligar para ele agora Não e tem falar, o menor tem problema, campeonato amanhã. Isso está diluído num contexto de comprometimento. Nós dois estamos comprometidos com isso. Sim, Isso a entrega é possível tá sendo muito... e muito próximo. Não é Aham. difícil, sabe? Aham. Não é? E aí a gente tem a liberdade que a gente quer. De comer pizza. Com macarrão Com e macarrão, com arroz, com arroz. se Sexta, possível. sábado e domingo. Sem Beijos. ligar para o que a Sobrou vovó uma vai carninha falar. lá, já deixa um pouquinho na geladeira, que a hora que a criança estiver com muita fome, dela tá aqui. Sim. Em outros contextos, aconteceu de eu ir em festas, às vezes, e eu chegar... Nossa, isso daí era bem no começo, a gente só tinha o Theo. Conta. E aí eu chegava, gente, é tipo assim, churrasco de sábado. Aham. A comida ia acontecer 3 3 horas da tarde, né? normalmente, um Normal, sábado de né? adultos. Normal, pra quem não tem filho, gente. E eu chegava... E vocês não pensaram no meu filho? Nossa, Cadê eu a ia em carninha quem? dele? No pai. Seus Porque amigos. você que tem que falar, você que é pai. Seus amigos, Você não o falou que rolê, você tem seu- filho, que você tem uma família, que agora o seu contexto mudou. A gente é muito loquiane, Quando, né? na verdade, era só levar uma Loquiane. marmitinha dentro da mochila. Gente, dá comida pra criança. Dá comida pra criança antes Sai de com esse ir, jovem né? almoçado de casa, senhora. Mas é não se sentir vista na hora da panela lá dentro de casa. Sim. Entendeu? Aí a gente vai Isso deixando é os só um escapes. efeito, sim. Né? Esse é o efeito. Já Então é a lá causa tá lá atrás, dentro né? de Aqui. casa e melhorar. E também não tem problema. E também algum outro escape no sentido de eu tenho que pensar em tudo, porque ele não faz nada. E tá tudo bem eu ter que pensar em tudo. A gente tem capacidade pra isso. Né? Porque muitas vezes a gente Ele também tem tem a um capacidade de pensar em sentimento tudo. de achar. Ele também tem, mas assim,
Às vezes eu imagino isso. A mulher tem habilidades que o Sim, homem não, não tem, é uma naturalmente. uma propensão muito e aí mais. a gente que escolhe, ou a gente realmente se apropria dessas habilidades. Não, eu dou conta, Faz mas bom eu também uso, aviso, sim. eu falo assim, olha, tô aqui, mas me ajuda na retaguarda, O caldo observa, tá entornando. né? A capacidade cognitiva, você também tem, Exatamente. Não Dá finge pra que você aprender. tá aqui só Dá pra close, adquirir, entendeu? exatamente. Manda pro parque, não manda lancheira. Entendeu? Ah, essa é uma Vai estratégia. pro pai, É. não manda o lanche. Deixa eles se virarem Não pergunta lá. se comeram. E dá saída. Espera o jovem dar saída pra vai situação. comer skinny. Tudo bem. Entende? Só- Permite a sim. consequência natural Sim. das coisas. E aí levar um pouco com bem bom humor. Eu alfinetando. tenho uma história pra contar muito legal. Então, Conta. tomara que meu amor Assista. adore. Também como isso. O José era o mêsversário dele, tava completando 2 meses e tudo mais. E a gente estava lá num contexto em que a gente pediu pizza pra comemorar e tudo mais. E tava o pessoal da família e um casal de amigos muito querido e muito próximo. E aí tava todo mundo descontraído, o bebê lá, abriu um vinho, e meu marido sentado no chão, tal. A pizza chegou e ele não serviu na mesa, ele deixou lá dentro da cozinha. Passou um tempinho, assim, todo mundo conversando, tava tudo ótimo. Aí eu falei assim, amor, eu acho que já tá na hora de servir o jantar, né? E ele, assim, super nórdico, com a taça de vinho na mão. Eu acho que é o momento. E ficou esperando. Só mais um pouquinho. Tipo assim... Silêncio. Jarbas! Pode pôr a mesa. Foi Ele só exatamente concordou isso. e se manteve. Jarbas, pode entrar. E aí, de repente, ele se tocou que, na verdade, a pessoa que precisava fazer isso era ele. Ele não recebeu o comando direito. E isso virou uma piada tão grande que hoje a gente brinca. Quando eu preciso de alguma coisa, eu... Jarbas, eu brinco. Preciso pegar uma mamadeira do José, uma chupeta, ou eu tô lá botando ele no berço e a chupeta não tá perto. Eu, Jarbas, minha chupetinha. Como se o José falou, chamando Jarbas. Mas foi muito engraçado. Como se, tipo, a pessoa tava realmente esperando alguém servir a pizza, mas aquele alguém era ele. Esse cara sou eu. Gente, e vocês têm essa característica que é muito valiosa, que é o bom humor. Graças Se a gente Deus, desse porque conta olha... de resolver essas questões assim, Sim. com bom humor também, né? Poxa, É verdade, ó, junto com amor, a não tá leve- legal, você Sim. tá parecendo, tipo, um rei dentro dessa casa. Eu falo pra meu senhor, meu marido, eu chamo carinhosamente de faraó. Senhor faraó. Meu Deus, eu expondo a minha intimidade nas redes. Mas é uma forma de... Porque se eu fosse chamar o que às vezes eu tenho vontade de chamar, inviabiliza a conjugalidade. Então você manda um faraó, você manda um Jarbas. E o Anjas E a Cast gente vai tem construindo, esse propósito mesmo de Isso, falar. levar a isso, porque bom humor é mensagem. virtude. É uma virtude, É uma né? A gente já virtude. vem desenvolvida, Bom isso de humor. fábrica, né? Da alegria. Bom humor. Sim, essa Da alegria, da a leveza. leveza, exatamente. Eu acho que Nossa, desconstrói. porque esse endurecer da mãe, e até me deram um feedback esses dias que eu sou uma mãe com uma... Foi você que me falou? Com um jeito de com a criança, jovialidade, foi, já falei isso Foi várias você, Uma né? voz vezes. docinha, eu queria parar pra pensar e falar essas palavras bonitas que você fala. E Mas que é- isso é uma é- desconstrução, às vezes... Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu saí do habeas corpus, né, gente? Eu já saí do trabalho que eu já Você tá sei. toda fofinha. Mas essa jovialidade, Sim. a gente manter isso dentro do nosso coração, promove muitas outras virtudes. Sim. Muitas outras. É muito mais simples eu olhar alguém e fazer o caminho de aceitar, de reconhecer, né? De olhar, poxa, isso aqui eu não gosto em você, mas assim, é tão valioso ter você. Né? Que seja o cheiro. Sim. Sei lá, Sim. gente, entendeu? Tem alguma coisa que é valiosa ali, resgata. Uma roupa que veste, um pijama rasgado que põe. Amor, me ajuda a te amar. Tem como você colocar uma roupa de dormir mais seduzente, né? Por assim E no dizer. fim é só assim, Dá a questão risada da e- renúncia mesmo, da tolerância e a gente conseguir comunicar bem aquilo que funciona, não funciona, aquilo que a gente vê, porque às vezes eu tenho alguma opinião sobre algumas coisas, a pessoa tem outra, Sim. entendeu? E assim, tem que dar espaço.
E às vezes se a gente não dá espaço, os homens acabam, deixa quieto, não vou falar nada, vou só obedecer. E não é sobre isso também, Sim, né? eu segui uma indicação da nossa querida mentora, Sim. e a Ellen, e ela sugeriu aquele livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, uma coisa assim. É um que livro, tem um audiobook, né? audiobook. Sim, Ele tem um viés ali religioso e tal, independente disso, ele traz uma Mas mensagem. muito E eu valioso. senti que chegou no momento certo na minha realidade, né? Aham. Que eu vejo que, pra mim, quando a gente fala de renúncia, a gente não renuncia pelo outro. Aí que tá a questão também. A virtude, ela não é pro outro ficar bem. Porque se é pro outro, eu tô à mercê das circunstâncias. Isso é matéria, isso vai passar. Não é virtude Não é neste virtude. caso. Aham. Vai morrer? Sim. Virtude não é pra morrer. Sim. Percebe? Então, eu não renuncio pelo outro, eu renuncio pela minha construção de querer fazer uma vida do meu jeito, porque eu não sou a criadora, eu sou a criatura. Aham. Então, me colocar nesse lugar. Não sou eu que vou criar em cima do que você tem para me dar. Mas eu posso te pedir, Sim. né? Que lindo Queria isso, um pouco Carol. mais de você, Que lindo. sabe? Eu queria estar com você em momentos assim bem livres. Sim. Pais isso é ocupados e tudo, né? Então eu não renuncio pelo outro. E hoje, assim, eu, por exemplo, eu sirvo um café, acordo mais cedo, faço café e tal. É tão encantador pra mim eu me ver abastecida pra fazer isso, Aham. que não tem, meus filhos não precisam nem comer. Sim. Meu marido não precisa comer. Ele pode até falar, queria um café Nem com era o açúcar. caso. Não era. Aham. É esse Sim. trabalho que eu tô fazendo comigo, de olhar pra vida e querer ser isso pra vida. Sim. Entende? Então, Isso realmente é uma grande conquista, né? Eu já muito tive valioso. essa experiência com algumas coisas, tem muita coisa ainda para ser conquistada, mas realmente a gente chegar num nível em que você faz não para agradar, para ser bem valorizada, mas simplesmente por sentir felicidade em nutrir seu lar, sua família. E Você se sentir nutrida com isso. com isso, né? exatamente. Ai, gente, que fofo, dá É até uma lindo. emoção. Eu até, É eu até emocionante, corto né? frutas e deixo bem cortadinhas Ai. na geladeira. E um dia a funcionária perguntou se eu queria que ela fizesse isso. Eu falei, não, isso eu gosto de fazer. Isso é uma coisa tão simbólica, né? E às vezes já teve tempo de eu achar que, tô cortando, a pessoa não pode nem cortar a própria fruta. Exatamente. Né? E você O outro ressignifica. contexto é esse. É. Né? Acorda mais cedo, acorda cedo pra ir na academia, porque ele não pode botar o café Na para as tal da crianças. academia é outra pau. Mas olha o quanto que isso... A hora que a gente para, você vê como é que é. Parar para refletir. Né? Sim. A gente está conseguindo ter esse nível de conversa aqui, porque nós estamos aqui refletindo sobre isso. Sim. Porque eu sei que a hora que volta para casa, o movimento é mais intenso. Então, Sim. Nem tem que ser sempre dá rápido, tempo, né? né, de fazer. Rápido, as coisas não dá para essas ter muitas reflexões, reflexões, né? Mas Não dá com o tempo tempo a de gente vai se resposta menor. habituando e vai tomando... a gente vai Vai treinando o treinando olhar. o olhar. Treinando sim. o olhar. Aí eu vejo e falo, poxa, já tô eu de novo pensando que ele tá indo pra academia e ele deveria estar fazendo café. Sim. Não quero mais isso. Ei, Carol, não é assim. Oi, Pri, não é assim. Eu não quero sim. isso, mas eu não quero esse contexto. Aham. Porque se eu penso e ajo, eu posso pensar outra coisa e agir diferente. Sim, Entende? Esse é o que é nosso. sim, Né? O que é do outro é ir pra academia na hora que ele entender e ter o corpo do jeito que ele tá querendo ter agora. sim. E que é válido também, Tá é tudo nobre bem, dele. sim. é- Cuidar do nobre, seu vai se cuidar paciente, e tal. templo, né? A gente já Sagrado. teve lá em casa. Nós temos tempo, gente. A gente vai falando, assim. A gente tem um pouquinho mais de tempo. A bem gente pouquinho. já teve lá em casa, uma questão também de alimentação. Então, assim, quem vai entrar, agora vamos fazer um regime coletivo, né? Aham, Vamos fazer uma dieta com todo mundo. A gente sempre vai primeiro no sonho, então a aham. perfeição. A gente Sim. cria aquele cenário ideal. É, exato. Aí depois a gente começa a vir pra vida real e ver que tem um monte de BO pra resolver Sim. pra aquilo dar certo, né? Mais ou menos assim. Muita conversa e tal. A gente teve, até a gente conseguir de novo entender que, assim, convidar o outro faz toda a diferença. Eu queria fazer isso agora, eu sinto muito mais força se você fizer comigo. Vamos? Você tá disponível? Você poderia entrar nisso Amolece comigo? qualquer coração, e não né? simplesmente Gente. chegar lá, tive uma ideia. A partir de Olha, hoje porque é eu vou fazer saudável, assim. porque nós estamos todo mundo se ferrando aqui dentro. Entende? Sim, Não tem. é muito E é o que eu mais. falo, eu gosto muito de trazer isso. A gente, no mínimo, torna mais difícil a tarefa do outro de falar não. Você quebra as Não é? pernas Você dele, dá uma né? Em quebrada. outras palavras, sim. Entende? É. Quando eu falei do futebol, era nesse contexto também. Sim.
que a gente tinha também só hotel, foi bem no começo aí. E o Léo achava assim que eu odiava futebol. Mas eu não odiava a questão futebol. não é essa, sim. E eu ficava pensando, gente, o que que é? Ele falava, você não gosta de futebol e tal, não gosta que eu saia com meus amigos. E eu não era isso, não era isso até eu entender. Que era saudade, era insegurança. Sim. Então eu fico mais segura quando você está aqui dentro de E casa, você nosso filho é pequeno. Exato. E eu me sinto também Eu me sinto também desestruturada aqui, insegura em eu estou alguns precisando. Exato. Entende? Então, Quando a gente saber ainda tem dificuldade de expressar isso, de expressar. né? E aí a comunicação. conversa é sempre sobre como eu me sinto, a minha necessidade. O desejável é você falar de dentro para fora, né? E muitas vezes a gente acaba assumindo uma postura super inquisitiva, né? Inquisitiva e determinante, né? Porque eu falo como eu me sinto e aí eu peço um apoio. Sim. Então, você Em forma poderia de jogar pedido, uma vez, sim. né? Daria para você? Você poderia comer doce aos finais de semana? Né? E talvez tenha até mesmo uma clareza de falar o que eu tô sentindo, pedir e ter uma devolutiva que eu não tô esperando. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, agora eu sou esclarecida, Deus tocou meu coração e eu vou me comunicar E de não uma vai ter maneira como recusar o meu linda. pedido. E assim, Vai. eu me comunico na expectativa de Sim. que a interlocução seja da forma como eu quero. E Não às vezes tenha a pessoa vira e fala assim, um desejo próprio. linda, Não vai eu estar vou pro dando. futebol todos os dias. Eu amo muito aquela galeragem lá, entendeu? Eu vou igual. Seu Eu pedido foi preciso. lindo. Se você quer muito ficar comigo, bora! Entendeu? É. Fica sentada lá no banco. Isso. E aí? Você pode fala o quê, ir, eles Carol? falam, você pode ir. Você pode ir. É só ir. É só ir. Aí E aí? você, de novo, entenda que você não tem o controle das Não tem circunstâncias. controle. E se eu quero controlar e quero mudar o ser, quero mudar esse cidadão, quero que ele tenha qualidades que ele não tem e quero que ele não tenha defeitos que ele tem. Volte 5 casas, irmã. Não vai ser possível. Não vai estar dando. Você não é a criadora. Sim. Entende? E esse movimento é egóico, não vai trazer paz. Sim. Se ele começar a fazer esse movimento para mudar por você, daqui a pouco a conta chega, e chega mesmo, e com razão. Juros altíssimos, sim. Porque né, é um atropelo de individualidade. É expectativa muito com filhos. Eu penso que eu dou os inputs Aham. e daqui a pouco sai a obra, né? Só eu que não, ensinei, né? aí Sim. vem a obra exatamente como a gente planejou, mas não é. Você não vai E só não foi acrescentando feito- os ingredientes, eles vão Exato. E não foi sendo... feito pra ser assim, né, Não. Carol? Nosso papel é de responsabilidade, é de auxiliar, amortecendo as situações, sim, Claro. estando sempre no entorno, estabelecer limites muito claros para eles existirem. Aham. Então, né, até aqui você pode, mesmo que você queira muito, isso aqui não é possível. Então, esse limite, essa margem Estar firme, bem definida. precisa ter. Aham. E eu digo que a gente é a analogia do rio. Aham. O rio As sobe, margens, é sim. ideal que a margem fique mais firme. Aham. Porque se a margem vai aumentando Cede. conforme o rio, não tem cachoeira. Então, acabou. Né? Você perde a fluência. E aí, nesse sentido, margens firmes, gentis e muito honestas. A partir daqui, rompe um problema comigo. É invasivo para mim. É um valor para nossa família. Então, não tem esse Isso outro a lado. gente não negocia. Isso a gente sim. não negocia. Né? Então, essa firmeza em relação às margens, novamente, precisa estar Muito alinhado o casal. entre o casal ali para que aquilo Sim. seja real, né? Mas sem criar a expectativa de que porque eu cumpri isso, fui uma mãe presente, afetuosa, O tive resultado da futurologia será este. Ele vai, Invariavelmente entendeu? não é assim. Não tem isso. Esse termo Não tem futurologia garantia. não tem Não galantia. tem garantia. Esqueçam, parem de querer garantia de que uma educação leve a outra, Sim. sabe? Não tem. É. E é a nossa exigência, de novo, como a gente faz com Ou os outros. seja, é perrengue. É perrengue. Prepare-se para o perrengue. Assuma essa posição aí de mais pausa. Toda mãe deveria assumir um outro ritmo. Assim. A maternidade é um convite para assumirmos um outro ritmo. Sim, Qual ritmo? O ritmo que não tem pressa e não atropela. sim, Né? Agora, qual? Cada um tem o seu. sim. Né? Como Uma estamos pessoa que... desacostumados a isso, né? Porque a E como diz mensagem a piadinha, coletiva... se vira porque você não é quadrado. Não é verdade? Se a vida te pede um novo ritmo, que maravilhoso Sim. poder olhar para isso, ter capacidade, cognição para olhar e não só ser uma pessoa que vai vivendo, né? Conversa puxada e ótima, eu hein? tô Poderíamos aqui- ficar aqui, adentrar o final de semana. Eu tô aqui emocionada, empolgada e Obrigada já a Deus. chateada que a gente tem que ir embora, hein? Acabou nosso Acabou. horário. Precisamos apagar as luzes. Pessoal, Oli, Rian, eles precisam ir embora também.
Carol, Ai, foi ótimo hoje. muito obrigada. Muito especial. Obrigada. Muito maravilhoso. Foi muito Volte legal, mais eu que agradeço. vezes, por favor, para nos brindar com o seu conhecimento. A forma como você transborda é muito linda, muito nobre e que alcance várias famílias. Amém. O seu Obrigada. servir e se você quiser deixar a sua mensagem, reiterar o seu canal no Instagram. Meu fique à Instagram, vontade. @Carolina N. Amorim. Eu quero dizer aqui para todas que nos assistirem aqui, todas e todos, que qualquer questão que tenha ficado é uma missão para mim, como eu disse, né, em alguns episódios aí atrás, é uma declaração mesmo, que a partir de onde eu estivesse, as pessoas aprenderiam a olhar as suas próprias estrelas, que isso foi transformador na minha vida e que eu estou disponível, me contactem lá pelo Instagram ou por aqui, comentário no vídeo, Sim. onde for, podem contar que o que eu puder fazer para auxiliar, né, para apoiar. Eu sei que esse como aí é um desafio, mas é um desafio muito possível de ser realizado e de ser muito próspero. Eu agradeço essa oportunidade tão grandiosa, principalmente por estar com vocês. Que lindo. Muito obrigada. Muito, Obrigada a todos. muito obrigada, Carol. Que delícia. Gente, esse foi o Anjas Anjas Cast, Cast, mais da uma temporada. entrega. Meu cabelo tá até meio... Mais Gente. uma entrega, vamos entregar, entendeu? Mais Esse é o uma. nosso lema. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam interagir, possam agregar conosco e vocês não perdem por esperar os próximos episódios. Ainda vem muita coisa boa por aí. As próximas Muita entrevistas, gente próximas ótima. A convidadas. gente tá aumentando o sarrafo aqui, né, minha irmã? Fica difícil pra próxima coleguinha. Eu vou ter que até estudar mais pra, né, fazer o meu papel adequadamente. Interagir mais adequadamente. Mas é isso, brincadeiras à parte, muito obrigada. Obrigada mesmo, Carol. Novamente. Pri. E esse é o Anjas isso. Cast feito de gente como a gente, para rir e refletir. Assuntos agregadores, assuntos de muita valia, de muita importância, mas com o toque da leveza, do bom humor, da risada, É isso da aí. piadinha. Até mais, gente. Muito obrigada. Um beijo. viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.